se constrói um império? Bom, com exércitos e leis, claro. Mas e se a arma mais poderosa for, na verdade, uma história? Hoje, a gente vai mergulhar no Enuma Elish, um mito de criação que, no fundo, era um verdadeiro manual para consolidar o poder. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Por milênios, líderes tentaram de tudo. Construíram muralhas, exércitos gigantes, sistemas econômicos complexos, mas lá na antiga Mesopotâmia, eles perceberam que talvez a ferramenta mais duradoura não fosse a espada, mas sim a narrativa certa. A sacada dos babilônios foi genial. Eles entenderam que para legitimar o poder aqui na Terra, primeiro era preciso estabelecer esse poder lá nos céus. Então, eles criaram um mito de fundação que, na real, era um baita manifesto político disfarçado de história de criação. E é aqui que entra o Enuma Elish. O nome vem das suas primeiras palavras. E olha, isso aqui não é só uma historinha de e fez-se a luz. É o que a gente chama de teologia política, ou seja, é uma narrativa construída com um objetivo bem claro: provar que o deus da Babilônia, um tal de Marduk, era o chefão do universo e que a própria cidade da Babilônia era, por consequência, o centro de tudo. A história toda começa, como muitas outras, num estado de puro caos. Antes de qualquer coisa existir, existia apenas água. Pensa nesse cenário inicial. De um lado, Apsu, o oceano de água doce. Do outro, Tiamat, o oceano de água salgada. Da mistura desses dois, uma nova geração de deuses começa a surgir. E um ponto importante aqui. Nesse começo, Tiamat não é má. Ela é só o caos primordial, a matéria-prima do universo, cheia de potencial. E é aí que começa a primeira tensão. A nova geração é barulhenta, cheia de vida, de energia, e essa agitação toda incomoda o silêncio que Apsu tanto gostava. É o clássico conflito de gerações, só que numa escala cósmica. E a partir daí, as coisas escalam muito, mas muito rápido. Apsu, querendo paz, decide que a solução é aniquilar todo mundo. Só que Ea, um dos deuses da nova geração, é mais esperto, descobre o plano e ataca primeiro. Com a morte de Apsu, Tiamat se transforma. Aquele caos primordial vira uma força de vingança, pura fúria. Essa é uma jogada crucial. Ao entregar as tábuas do destino para o deus Kingu, Tiamat basicamente dá a ele a autoridade suprema sobre o universo. Agora, a guerra tem um general e o lado do caos tem um símbolo de legitimidade. Com um exército de monstros vindo para cima e a autoridade do cosmos nas mãos do inimigo, os deuses mais jovens entram em pânico total. Eles precisam desesperadamente de um herói. E é nesse momento que entra em cena o nosso protagonista, Marduk. Ele é jovem, superpoderoso e, mais importante, o único que se dispõe a encarar Tiamat. Mas ele não é nenhum herói ingênuo, não. Ele vê nesse caos todo uma oportunidade política de ouro. E aqui está a jogada de mestre, o pulo do gato. Marduk não oferece ajuda de graça. A condição dele é clara: eu salvo vocês, mas em troca quero o poder absoluto. Ele está basicamente transformando uma crise militar num golpe de Estado divino. E os deuses desesperados aceitam na hora. Com o poder supremo garantido, Marduk parte para a batalha. Mas essa não é só uma luta qualquer. É, na verdade, um ato de criação. A batalha em si é o ato de criação, um conceito que a gente chama de cosmogonia por desmembramento. Marduk não cria o mundo do nada. Ele o constrói a partir dos restos da sua inimiga. Ele literalmente racha o corpo de Tiamat ao meio. Com a metade ele forma os céus, com a outra ele forma a terra. O universo é construído sobre os escombros do caos derrotado. Depois de criar a estrutura física, Marduk se torna o grande arquiteto do tempo e do espaço. Ele organiza o Sol, a Lua, as estrelas, cria o calendário e, o mais importante, define as leis. Ele não é só um guerreiro, ele é o legislador supremo do universo. A ordem de Marduk vira lei cósmica. Ok, o universo está criado, está organizado, mas surge um problema prático. Quem vai fazer o trabalho pesado para manter tudo isso de pé? Os deuses, agora livres do perigo e bem confortáveis, não estão nem um pouco a fim de ficar sobrecarregados com a manutenção de templos e a realização de rituais. Eles precisam de uma força de trabalho. A solução é ao mesmo tempo prática e, bem, bastante brutal. Kingu, o general derrotado de Tiamat, é executado. O sangue dele, a essência de um rebelde, é misturado com argila para criar os primeiros seres humanos. E aqui está o ponto crucial. Na visão do Enuma Elish, a humanidade foi criada com um único propósito:
Servir. O papel dos humanos é aliviar os deuses de suas tarefas e garantir que a nova ordem de Marduk seja mantida através do trabalho e dos rituais. Para fechar o negócio com chave de ouro, os outros deuses dão a Marduk 50 nomes. E não são nomes quaisquer. Cada nome representa um atributo ou um poder que antes pertencia a outra divindade. É a consolidação final do poder, fazendo dele a soma de todas as forças divinas do universo. E assim, todas as peças se encaixam. A origem do mundo a partir de um conflito justifica um poder que foi conquistado e não simplesmente herdado. A estrutura ordenada do cosmos reflete a estrutura política da Babilônia. E o papel da humanidade como serva reflete a relação que os cidadãos deveriam ter com o Estado e seus deuses. E com isso, a narrativa se completa. A ascensão política da Babilônia deixa de ser um mero acidente da história para se tornar um evento divinamente ordenado, um espelho na Terra da vitória de Marduk nos céus. O mito transforma a ambição política em destino cósmico. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. O Enuma Elish mostra o poder imenso que uma narrativa tem para moldar a realidade, para justificar o poder e para organizar uma sociedade inteira. Então vale a pena pensar, quais são os mitos fundadores, as grandes histórias que sustentam as estruturas de poder do nosso próprio tempo? A tecnologia mudou, os tempos são outros, mas o poder de uma boa história para construir um mundo, talvez isso seja eterno.